A única entidade que não foi autorizada a embarcar na embarcação de Noé foi uma criatura proibida por Deus de fazê-lo. Enquanto a arca de Noé foi concebida para preservar Noé, sua família e um par de todas as espécies animais, uma entidade foi excluída desse resgate. Quem foram eles? Por que eles não entraram? Isso você saberá nesse vídeo. Embora muitos estejam familiarizados com a narrativa do dilúvio e da arca como um refúgio da aniquilação da humanidade devido à sua maldade, poucos percebem o segredo subjacente. Os Nefilim, enigmáticas criaturas que não foram incluídas na arca e, consequentemente, pereceram no dilúvio. O mal engendrado pelos Nefilim levou Deus a uma decisão angustiante de erradicar a humanidade. Segundo o relato bíblico, os Nefilim surgiram da união de anjos caídos com as filhas dos homens nos dias de Noé, gerando seres sobre-humanos violentos. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si aquelas que escolheram. Gênesis 6:2. Esses filhos de Deus eram, na realidade, anjos rebeldes que abandonaram sua condição celestial, assumiram formas humanas e se relacionaram com as mulheres que desejavam, atraídos por sua beleza. Como resultado desse vínculo antinatural, nasceram crianças híbridas extraordinárias. Fortes, enigmáticas e perversas, essas criaturas eram os heróis de outrora, homens de renome. Gênesis 6, 4, 5. Os Nefilim disseminaram a maldade e a violência pelo mundo. Assim, Deus instruiu Noé. Resolvi acabar com todos os seres humanos, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Eu os destruirei junto com a terra. Gênesis 6, 13. Uma sombra de maldade e indignação pairava sobre a terra e toda a criação devido aos Nefilim. O mundo se tornou um lugar marcado pela violência, e eles exerceram domínio sobre a humanidade, levando-a rapidamente à decadência moral e à corrupção de valores. Deus, então, percebendo que era necessário, decidiu erradicar a humanidade. Contudo, também sabia que devia salvar os animais, pois neles não havia defeito algum. Para cumprir essa missão crucial, era necessário escolher um representante humano que se destacasse por sua integridade e ausência de maldade. Foi nesse contexto que Noé foi selecionado, reconhecido por sua retidão moral em contraste com a depravação que predominava em sua geração. Noé desempenhou um papel transcendental na transição entre o mundo pré-dilúvio e o pós-dilúvio. Em meio à crescente corrupção, Noé se destacava como um exemplo de justiça e retidão, resistindo à tendência generalizada de maldade. Deus, vendo a deterioração moral da humanidade e determinado a purificar a terra, instruiu Noé a construir uma arca e revelou-lhe seu plano de desencadear um dilúvio para extinguir toda a vida na terra, exceto aquela que estivesse abrigada na arca. A tarefa atribuída a Noé era salvar a si mesmo, sua família e uma representação de cada espécie animal. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história da Bíblia envolvente e cativante. O convite divino para Noé entrar na arca não era meramente uma instrução, mas um testemunho da graça e da misericórdia de Deus. Esse convite não se limitava apenas a Noé, mas também incluía sua esposa, seus 3 filhos e as esposas destes. Esse convite era uma demonstração do cuidado de Deus para com a humanidade justa em meio ao dilúvio iminente. Embora Noé e sua família tenham enfrentado muitos desafios durante os 120 anos de construção da arca, incluindo o ridículo e o escárnio da sociedade ao redor, eles perseveraram na obediência às instruções de Deus. Mesmo diante das dificuldades e da incredulidade dos outros, Noé permaneceu fiel à sua missão. Uma condição imposta por Deus para entrar na arca era a exclusão dos Nefilim, seres que haviam corrompido a terra com sua maldade. Essa exclusão destacava a necessidade de purificação e renovação que o dilúvio representava. Noé, confiando na sabedoria e na justiça de Deus, seguiu as instruções divinas sem hesitação.
A construção da arca e o período subsequente até o início do dilúvio foram marcados por uma espera ansiosa e uma crescente expectativa. Enquanto Noé e sua família observavam os sinais do dilúvio se aproximando, a confiança deles na palavra de Deus não vacilava. Antes de prosseguir com a história, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo sobre as histórias da Bíblia. Finalmente, quando o dilúvio começou e as águas inundaram a terra, Noé, sua família e os animais abrigados na arca foram preservados da destruição. O fechamento da porta da arca por Deus simbolizava a consumação do julgamento divino e a separação definitiva entre os justos e os ímpios. O dilúvio varreu a terra, erradicando toda a vida fora da arca e servindo como um momento de purificação e renovação para a criação. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Todo ser vivo na face da terra foi exterminado. Pessoas e animais, e as criaturas que se movem pelo chão, e as aves foram extintos da terra. Apenas Noé ficou, e aqueles com ele na arca. Gênesis 7, 20, 23. Todos os Nefilim pereceram no dilúvio, pois não foram admitidos na arca. Além disso, a Bíblia confirma que apenas os justos na fé sobreviveram à inundação, enquanto todos os ímpios na terra, incluindo os anjos rebeldes e sua descendência, foram aniquilados. A decisão de não permitir a entrada dos Nefilim na arca mostrou-se acertada. Apesar da sua extinção, a influência dos Nefilim perdurou em relatos posteriores. Isso é evidenciado quando Moisés menciona os Nefilim, observados pelos 12 espiões enviados pelos israelitas para investigar a terra prometida durante 40 dias. Embora os espiões tenham exagerado ao descrever a alta estatura dos Refaim como gigantes Nefilim, essa distorção influenciou a percepção dos israelitas, que se sentiram como gafanhotos diante deles. No entanto, entre os relatos negativos dos 10 espiões apavorados e sem fé, destaca-se o testemunho de Josué e Calebe, que demonstraram confiança na promessa de Deus. Devido à descrença generalizada e ao relato pessimista, Deus puniu aquela geração, fazendo-os vagar pelo deserto do Sinai durante 40 anos, até que toda a geração descrente perecesse, exceto Josué e Calebe. Assim, a próxima geração herdou a terra prometida. A história dos Nefilim não sobreviveu ao dilúvio de Noé. O relato dos espiões refletia a imaginação dos exploradores e a falta de fé dos israelitas, apesar de terem testemunhado a libertação miraculosa do exército egípcio no Mar Vermelho. O termo Nefilim é mencionado 2 vezes na Bíblia, em Gênesis 6:4 e em Números 13:33. A identidade exata dos Nefilim e dos filhos de Deus é objeto de debate entre estudiosos, alguns sugerindo que os filhos de Deus eram anjos caídos, enquanto outros propõem que eram descendentes de Sete. Essa narrativa serve como um lembrete contundente das consequências do pecado, mas também evidencia a justiça de Deus, tornando a Arca de Noé um símbolo de esperança e salvação. Espero que este conteúdo tenha acrescentado algo ao seu conhecimento. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Além disso, adoraríamos ouvir a sua opinião sobre esta história.